Em Isaías 63 diz: Quem é este que vem de Edom, com vestidos tintos de Bosra? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e os teus vestidos como o daquele que pisa no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me susteve, pelo que o meu braço lhe trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei do meu furor, e a sua força derribei por terra. Em Isaías 63, versículo 7, até o capítulo 65, verso 15, Isaías ele começa a fazer confissão do povo de Israel que tinha sido levado em cativeiro para a Babilônia, e depois ele não conseguia entender por causa que eles se sentiram abandonados no fato de que eles estavam passando por uma situação muito difícil em que o povo de Israel estava perdendo território ali para os inimigos ao redor, e eles não entendiam, né, já que a promessa veio de que eles seriam um povo de Israel. E eles e aqui o profeta ele começa a levantar uma oração em súplica a Deus, pedindo que Deus se lembre, né, das promessas que ele fez lá no passado a Jacó, e também as promessas que ele tinha feito a Abraão. E no Salmos e no Isaías em seguinte, esse salmo, que é praticamente um salmo, né? Ele começa a orar pedindo para Deus perdoar o povo pelos pecados, e Deus começa a enviar a palavra dele, né? No capítulo 65 de Isaías, Deus fala que ele foi buscado dos que não perguntavam por ele, de que ele foi achado daqueles que não eram povo, que não chamava pelo nome dele, passou a ser povo. Nesses versículos seguintes, são versículos de profecia, porque não fala daquele tempo. Está falando claramente de um tempo que ia chegar. E esse tempo é agora, porque em Isaías 63 em diante, Deus começa a falar claramente a respeito do povo dele, né? De que pessoas que não eram povo se tornariam um povo. Já que o povo de Israel já não era mais o povo de Deus, porque eles se desviaram naquele tempo. Muito tempo atrás eles se desviaram de Deus, e por causa do pecado Deus não ouvia a oração deles. Pelo que Deus enviou Jesus para que Jesus fosse nosso intercessor, né? Porque a Bíblia fala que por causa dos nossos pecados a gente estávamos separados de Deus por causa das nossas transgressões. E Deus ele se admirou de que não houvesse ninguém que intercedesse pelo povo, porque o povo queria ter comunhão com Deus, mas por causa do pecado havia um muro que separava o povo de Israel de Deus. E o povo de Israel naquele momento já não era mais o povo de Deus, porque no capítulo 65 de Isaías, versículo 8 ao 9 diz: Assim diz o Senhor: Como quando se acha mosto num casto de uva, dizem: Não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, para que os não destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os seus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Então aqui claramente Deus fala, né, que, que nem todo Israel seria deixado de ser Israel, porque somente aqueles que, como Jacó, que teve o nome dele mudado para Israel, como diz na Bíblia, que por causa de Jacó eu os ouvirei. E Jacó, a quem Deus deu o nome de Israel, porque quando Jacó lutou com o anjo, Deus mudou o nome dele para Israel, dizendo: Como príncipe lutaste
com Deus e prevaleceste. Assim é a vida de todo crente, de toda pessoa que crê em Deus e, e é como Jacó, que ora e que busca. Em Isaías 65, versículo 15 diz: E deixarei os vossos nome aos meus eleitos por maldição, e os servos e o Senhor Jeová vos matará, e os seus servos chamará por outro nome. Ou seja, Deus ele tinha dado nome para o povo de Israel. Muitos dos israelitas herdaram o nome de Deus. E por causa do pecado, o nome de Deus passou a se tornar abominação na boca do povo de Israel. Pelo que também diz em Isaías 65, pelo que também diz em Isaías 63, versículo 11, diz: Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: Onde está aquele que o fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Então Deus tinha colocado o Espírito Santo no meio do povo de Israel. Mas por causa da desobediência, a palavra de Deus diz aqui no versículo de 63, versículo 10: Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhe tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo de Israel não estava entendendo por que Deus não ouvia mais a oração do povo de Israel. Embora Israel, como era costume daquele povo naquele tempo, o sumo sacerdote entrava dentro do tabernáculo uma vez por ano, oferecer sacrifício por todo o povo, para que todo o povo fosse perdoado dos seus pecados, né? E o sumo sacerdote ele tinha que entrar puro, não podia ter nenhum pecado, porque se ele entrasse no Santo dos Santos, onde havia a presença de Deus, e tivesse um pecado, um único pecado sequer não confessado, ele seria consumido, né? Então o sumo sacerdote entrava uma vez por ano a interceder pelo povo. E a Bíblia fala que por causa do pecado do povo de Israel, Deus não passou a não ouvir mais a oração deles, né? Por causa que eles estavam em desobediência. Ou seja, Deus tinha prometido a a Moisés, e Deus tinha prometido também para Josué que o povo de Israel herdaria a terra. Josué e Caleb foram os dois espias que tiveram uma visão de que Deus podia amplamente fazer com que aquele território, onde hoje em dia é um território tão pequeno, fosse um território imenso. Mas o povo de Israel, eles teve medo. E o medo, irmão, muitas vezes ele não deixa a gente ouvir a voz de Deus e faz com que as bênçãos de Deus fiquem retidas, né? Porque aquele território inteiro do Oriente Médio, onde estão os países ao redor de Israel, tudo aquilo ali era para ser Israel. Hoje em dia a gente olha no mapa e vê que é um lugar tão pequeno, mas tão pequeno, porque ao passar dos anos foram perdendo território para os inimigos ao redor. Mas Deus, ele diz na palavra dele, né, que isso ia acontecer, porque o povo de Israel, eles estavam em rebeldia. Por que em rebeldia? Porque era para eles andar em santidade. Mas por que a Bíblia fala, né, que a gente somos falhos? O ser humano ele é falho. Então a gente está sujeito a errar. Tudo que aconteceu com aquele povo naquele tempo tinha que acontecer. Por quê? Porque Deus tinha promessas mais à frente para todos aqueles que creem no nome dele. Por isso ele diz aqui em Isaías 65, versículo 5: E dizem: Retira-te e não chegue a mim, porque eu sou mais santo do que tu. Estes são um fumo no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito: Diante de mim não me calarei, mas pagarei sim, deitar-lhe-eis a recompensa no seu seio, as vossas iniquidades, juntamente as iniquidades dos pais do Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram no outeiro, pelo que me tornei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto num cacho de uva, dizem: Não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, para que não destrua a todos. Então, por mais que fosse numeroso aquele povo, em um tempo
em um tempo passados, havia muita gente ali naquele território e foram perdendo espaços para os inimigos porque não andaram em obediência à palavra de Deus. E foi para isso que Deus enviou os profetas, né? Deus enviava os profetas naquele tempo e o povo se voltava para Deus em arrependimento e Deus ouvia a oração do povo. Mas quando o povo de Israel se rebelava contra Deus, contra a palavra de Deus, então Deus ele deixava o povo. E Deus disse, né, que esse povo que se chamava povo não será mais povo. Hoje em dia se vê muito noticiário no jornal dizendo que o povo de Israel está, está destruindo ali as pessoas ali que estão na região da Palestina. Tem muita gente inocente que está morrendo. Muita gente que está morrendo. Então aquele povo já não é mais Israel. Porque a Bíblia fala, né, que Israel, o significado da palavra Israel é aquele que luta com Deus e prevalece. Ou seja, o nome que Deus mudou de Jacó para Israel. Quando Deus falava do povo de Israel, não estava se referindo totalmente, não estava falando de uma nação, porque Israel é um povo, porque Israel é um povo e não uma nação. Hoje em dia se ouve o nome desse país Israel. Só que aquele país, eles não creem em Jesus. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Então, o próprio Deus disse, né, que deixaria esse povo. Aqui no versículo, em Isaías 65, versículo 14 diz: Eis que os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis de tristeza de ânimo e uivareis pelos vossos quebrantamentos de espírito. E deixarei o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará, e os seus servos chamará pelo outro nome. Ou seja, Deus deu um nome para o povo de Israel, o povo que herdou o nome do Eterno. E Deus falou que esse povo que não era povo passou a ser povo. Eu acredito fortemente que isso é uma profecia para o povo do Brasil, porque a Bíblia diz, né? Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não buscavam. Um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Então, claramente Deus está falando, eu não ouvirei mais Israel porque Israel não obedece a minha palavra. Por que aconteceu com Israel o que hoje em dia se vê? Um povo tão zeloso, né? Que tem a Torá ali, mas eles, mesmo a Bíblia apontando várias evidências através das profecias dos profetas, como Isaías, Jeremias, como Ezequiel e outros profetas, que falam abertamente de que Deus enviaria e declara todas as características de que essa pessoa é Jesus. Mesmo depois de 2000 anos, eles ainda não creem que Jesus é o Cristo. E eles estão aguardando até hoje o Messias deles, né? E o próprio Senhor Jesus disse, né? Que o Senhor Jesus disse: Eu virei em meu nome e vocês não me receberão. Mas eu digo que se vier outro em seu próprio nome, vocês receberão. Então Jesus está falando que o povo de Israel receberia uma pessoa e aquela pessoa seria aclamada entre o povo de Israel. Uma pessoa que a Bíblia fala que seria feito um acordo de paz entre Israel e Palestina. Está escrito em Daniel, capítulo 10. E nesse capítulo Daniel fala que haveria um homem que ele faria um acordo com muitos. E esse homem é o anticristo, aquele que veio para afrontar a igreja e para destruir o povo de Deus. Então a palavra diz que eles receberiam, né, alguém em seu próprio nome, que não seria o Senhor Jesus. Então eles não acreditam que Jesus é o Messias, porque para eles o Messias teria a característica de alguém que traria o benefício para Israel, um benefício humano, né? É o que eles acreditam. Israel agora você vê que está tendo um conflito entre Israel e Palestina, ameaças de vários países ao redor de Israel, e também a China
tem enviado soldados ali na faixa de Gaza para enviar alimentos para o povo de Gaza e disse claramente, né, que Israel não deve atacar o povo ali enquanto ele estiver levando os medicamentos, levando as coisas para as pessoas que estão sofrendo ali ao redor da Palestina, né? E, e o governo da China sobrevoou com seus aviões sobre as regiões lá de Israel. E eu não sei se eles atacaram a China, os aviões que levaram os mantimentos, só que a China disse claramente que era para todos os chineses que estavam na região ali do Oriente Médio, ali perto de Israel, que era para deixar aquele lugar imediatamente. E a Bíblia fala que lá. E a Bíblia fala em Apocalipse, né, que um exército de 200 milhões se levantaria contra Israel no fim dos dias. Eu acredito que o fim está próximo porque a Bíblia fala claramente, e Deus não mente na palavra dele, Deus nunca mentiu. E ele fala claramente que eu zelo pela minha palavra para cumprir. Tudo, tudo passará, mas as minhas palavras não passarão. Então, claramente, aquele povo que um dia se chamou povo, hoje em dia, poucas pessoas ali têm salvação, porque é um povo zeloso mesmo. É de se admirar um povo que segue à risca tudo que está escrito, mas quando se trata de Jesus, eles não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Quando Jesus voltar, aquele povo de Israel, eles vão reconhecer. A Bíblia fala que haverá um tempo em que Deus destilará o óleo, né? Que enviaria duas pessoas dos céus, dois varões, para pregar o evangelho eterno aqui na terra, nos dias da tribulação, do fim dos tempos. E a Bíblia fala que esses homens, eles são do céu. São duas pessoas que Deus vai enviar para estar destilando o óleo, né? Para estar pregando. Porque depois do arrebatamento, muita gente vai se voltar novamente para Deus. E é isso que a Bíblia fala. Que sua vida seja abençoada com essa palavra. Em nome de Jesus, amém.